Então, eu queria saber de quem está presente aqui na aula hoje, todo mundo conseguiu ter acesso à sua nota, viu sua nota? E então, professora, foi uma delícia a minha nota. Eu Quem vi foi que também. falou que eu não escutei? Ícaro, foi uma delícia a minha nota. Por que, Ícaro? Fiquei um pontinho Ícaro. abaixo da média, fiquei um pontinho, única matéria, fiquei um pontinho abaixo da média. Mas foi bom, foi vacilo Mas, mesmo. mas é perfeitamente recuperável, não se preocupe, É viu? verdade. E a gente vai ter Eu também consegui ver também, professora. todo mundo A minha conseguiu, né? nota Ótimo. foi muito boa. Oi? Eu gostei muito da sua prova, viu? Que bom, eu sei que ela foi uma prova um pouco trabalhosa, talvez muita gente não estava acostumado com esse modelo, que na verdade nem é o modelo, né, de avaliação da instituição, porque as nossas avaliações elas são todas de múltipla escolha, no que é presencial, né? Mas como a gente estava nesse layout novo, aí a gente teve essa liberdade, e aí eu penso que uma disciplina como a nossa, né, de reflexão, uma disciplina teórica, né, ela precisava, né, que vocês mostrassem essa discussão, mostrassem essa reflexão, né? E aí eu vi muita gente conseguindo, outras pessoas, eu percebi que talvez tenha se confundido um pouquinho numa resposta ou outra, né? Mas eu procurei fazer as questões em cima de tudo aquilo que a gente discutiu, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas as questões elas vinham justamente na sequência, né, dos assuntos que a gente trabalhou. Não sei se vocês, quando estavam fazendo a prova, perceberam isso. Né, que eu primeiro falei sobre, né, a nossa primeira discussão, que foi o conceito, né, da sociologia. Depois a gente discutiu, pedi para vocês trazerem as contribuições da sociologia para o campo jurídico. Depois uma questão trazendo sobre o que é a antropologia e da mesma forma qual que era a contribuição da antropologia para o campo jurídico também. Aí vocês podem me perguntar, professora, existe uma resposta correta para cada questão? Não, porque como elas eram questões abertas, subjetivas, vocês poderiam, né, discorrer com as palavras de vocês. Muita gente eu vi fazendo isso, né, e eu acho super válido o esforço da escrita, da produção, né, de escrita, porque às vezes em algum momento isso pode se perder, então eu apreciei bastante, levei muito em consideração, né, as coisas que vocês escreveram, mas é claro que tinha pontos cruciais que precisavam conter em cada uma das respostas, tá? Então, quando as pessoas destacavam esses pontos, fazendo a conexão, via, então a pessoa compreendeu, mostrou que compreendeu aquilo que a gente discutiu nas aulas, aquilo que a gente se propôs nos slides, nos textos, né? Nas discussões que a gente veio fazendo. E aí eu queria fazer só uma retomada para vocês da nossa avaliação. A garganta e a respiração, quando eu falo muito, ainda falho um pouquinho, né? Justamente isso. Na primeira questão, né, eu falo um pouquinho da sociologia, enquanto ela sendo uma ciência, né, da área das humanidades, né, uma ciência social, e aí, como tal, né, ela teve esse status de ciência em um determinado momento, né, e esse surgimento, né, da ciência, ela tem a ver com um determinado momento bem significativo da história. Então, nessa primeira questão, né, que eu pedia para vocês destacarem, né, como se deu, né, explicar o surgimento da sociologia e quais eram seus objetos de estudo, né, tinha aí duas questõezinhas implícitas. Então, qual foi o período? Alguém poderia citar para mim dois eventos marcantes que mudaram a história, né, do Ocidente, certo? E que culminaram, né, entre outras coisas, com o surgimento da sociologia. Quem lembra quais foram esses eventos?
Podem falar à Foi vontade. a Revolução Francesa industrial, né? Que teve. Isso, aí Gislene também Esse foi um botou aqui, ponto Revolução que a gente discutiu. Francesa, Revolução Industrial. Isso. Pronto. Esse foi um dos E- pontos que marcou bastante, que a gente teve uma discussão bem ampla sobre ela. Isso, exatamente. Então, quando vocês traziam na resposta de vocês, né, que o cenário, o momento em que a sociologia surgiu, foi justamente quando a gente teve lá no final do século XVIII, né, e durante o século XIX, as duas grandes revoluções, né? A revolução num campo mais econômico, né, que é a perspectiva da Revolução Industrial, e a revolução no sentido mais político, mais intelectual ou filosófico, a gente pode pensar assim, que foi a Revolução Francesa, né? Então esses dois eventos eles foram cruciais, né, para se repensar as relações sociais. Daí a necessidade de surgir uma ciência que estude essas relações sociais. Então as respostas que traziam, né, a questão das duas revoluções, né, de que era uma revolução no âmbito econômico, no âmbito cultural, no âmbito filosófico, no âmbito político, né, que promoveu essas mudanças nas relações, né, também falando naquela própria questão, muita gente ouvi também falando sobre as relações de trabalho, né, que isso foi na perspectiva de Marx, por exemplo, né, as relações de trabalho foram fundamentais, né, posterior à Revolução Industrial. Então, quem trouxe, né, esses eventos, né, foi pelo caminho correto para responder a questão, tá? Do mesmo jeito, quando eu peço para vocês destacarem quais que são os objetos de estudo ou os objetivos de estudo da sociologia, né? Os fatos sociais, as relações sociais, né? Quem trouxe esses pontos também, na primeira questão, estava com tudo bem certinho, arrumava essas ideias, respondia a questão a contento, certo? Essa foi a primeira, tá? A segunda, aí eu já peço para a gente entrar na área, né, da formação de vocês, que é o campo jurídico. Como que a sociologia, né, ela entrou para o mundo, né, jurídico, né, e que transformações e que contribuições ela promoveu nesse sentido. E aí, a grande palavra-chave que eu queria que vocês citassem era o quê? Qual foi a grande contribuição, gente, da sociologia? Tem uma palavrinha, certo? Humanização. Perfeito, certo? Quem foi por esse caminho falando, né, que a sociologia para o direito, né, aproximou as pessoas muito mais de algo que estava tão distante delas, né, tornando uma ciência, né, extremamente acadêmica, extremamente dogmática, em algo mais acessível, né, trazendo ela para o âmbito, né, dessa maior humanização. Então, quem foi falando por esse caminho, claro, entre outras questões, mas era basicamente, né, dentro dessa perspectiva que eu queria que vocês respondessem a segunda questão, tá? A terceira, eu começo falando de alguns conceitos que são importantíssimos para a antropologia, né? Que é o conceito de etnocentrismo, etnia, o próprio conceito de cultura. Eu não pedi exatamente para vocês destrincharem esses conceitos. Massa, teve gente que fez, né? Trouxe esses conceitos para ajudar, né, a construir a sua resposta. Foi muito bom, né? Porque mostra que, de fato, a pessoa lê, a pessoa que escreveu leu, né, e compreendeu aquilo que a gente se propunha. Então eu queria que vocês explicassem para mim bem simples o que é a antropologia, o que a antropologia estuda, né? A gente sabe que é a ciência que estuda os seres humanos, né? Os seres humanos, e aí ela se subdivide em antropologia física, antropologia, né, cultural, que a gente se atém muito mais à antropologia cultural. Algumas pessoas fizeram uma confusãozinha, né, falando da importância muito maior na antropologia física, né, que a gente, no nosso caso, né, da nossa disciplina, e na verdade a gente se debruça bem mais sobre a antropologia cultural, tanto é que estava até falando sobre cultura no enunciado da questão, tá? Então vocês tinham que trazer para mim, né, a definição do que é antropologia
E aí eu pedi para vocês complementarem essa resposta dizendo como essa compreensão do que é a antropologia ou do que a antropologia estuda, como isso nos ajuda a compreender como somos humanos. Por que somos seres humanos? A gente até fez uma discussão sobre isso, né, a partir dos trechinhos do filme Náufrago, né, da própria atividade presencial em aula. Tá? Então, quem foi, né, por esse caminho respondeu certinho. E a nossa quarta e última questão, que era justamente como a antropologia contribuiu para o mundo das leis, para o mundo do direito. E aí vem muito aquela questão, né, também de uma área do pensamento, que é a área do direito, né, extremamente canônica, né, extremamente, né, paradoxal, né? E aí a antropologia, a exemplo da sociologia, vem quebrar um pouco com esse direito canônico que a gente fala bastante, ao ponto que faz surgir o quê? Né? A possibilidade de outros ramos do direito, né? Como, por exemplo, o direito indígena, né? O direito do meio ambiente, direito, né? A advocacia voltada para esse direito pós-moderno, né? Esse direito mais voltado para as questões para além das relações trabalhistas, para além das questões de constituição, de civil, de criminalística, né? Então a gente tem toda uma gama, né, maior de possibilidades, né, do direito atuar e cada vez mais atual, cada vez mais contemporâneo, né? O direito se torna com a contribuição dessas outras ciências, tanto da sociologia como da antropologia. Então, se vocês responderam dentro dessa perspectiva, vocês conseguiram, né, atingir aquilo que a gente pedia. Muita gente falou da questão das leis executáveis, ótimo também, né? Que o que são as leis executáveis? A questão da punição e a questão da retribuição. Muita gente falou sobre isso, eu vi que, ótimo, a pessoa realmente pegou aquilo que a gente discutiu em sala, né? Que a gente discutiu em sala, ó, que a gente discutiu em aula, né? Nos nossos slides, tá? Então, assim, eu acredito, né, que a nossa prova, ela contemplou o que a gente estudou nas nossas aulas. E se alguém, porventura, discorda disso, né, quer fazer algum tipo de questionamento, né, esse é o momento da gente estar fazendo essa questão. E se não quiser fazer esse questionamento agora, se quiser fazer depois esse questionamento pessoal comigo, né, aqui no Teams ou no WhatsApp, fiquem à vontade. Mas eu, particularmente, acredito que a prova contemplou o que a gente estudou, certo? Alguém concorda comigo? Alguém realmente percebeu que o que a gente fez, né, o que eu pedi para vocês na prova, foi o que a gente discutiu em nossas aulas? Vocês concordam comigo? Concordo, professora. Sim, professora. Foi excelente a prova, gostei muito. Obrigada, querida. Quem mais falou? O pessoal está escrevendo. Agora que eu vi que o meu microfone estava no máximo. Obrigada, gente. O pessoal dizendo que gostou, que a prova contemplou. Assim, o cuidado que eu procurei ter justamente, né, para não... que eu acho realmente complicado quando um professor, né, enfim, embora isso seja raro, um professor cobra algo que ele, né, não trabalhou em sala de aula. E isso nos leva à nossa segunda avaliação, né, que também por estarmos enfrentando dentro desse modelo, a segunda avaliação também vai ser nossa. Então, isso é um ponto positivo também, né, mediante as dificuldades. A prova da segunda unidade também seremos nós, professores da cadeira, que vamos estar elaborando. Então, vai ser, né, exatamente dentro desse mesmo formato, né, esse mesmo nível de questões, certo, gente? Então, vocês já sabem como funciona, né? Talvez, no máximo, em vez de eu fazer todas as questões abertas, eu faça
algumas questões fechadas eu equilibre, tá? Algumas questões abertas e algumas questões, tá? Fechadas, ou seja, de marcar a alternativa, certo? Então, né? Muito provavelmente a nossa prova ela vai valer 10, né? Mas aí o Anderson, a gente teve reunião hoje, ele está vendo a possibilidade da gente ter uma atividade extra para valer um pontinho extra para vocês. Mas ainda não é certo, ele vai ver a possibilidade, certo? Então, a princípio, nessa segunda unidade, a nossa prova ela vai valer de 0 a 10, tá, gente? E, sim, está mantido a questão de que a prova de segunda unidade, ela pega todo, né, o conteúdo que a gente estudou, certo? Desde a primeira unidade. Mas é aquilo, vai estar dentro disso, da prova que a gente fez, né? Eu vou pedir de alguma forma semelhante àquilo que eu pedi nessa prova, talvez uma questão que estava aberta, eu peça a ela, né? Eu monte ela de múltipla escolha. Então, né, vocês podem, inclusive, estudar pela prova, né, que a gente fez também, certo? Alguma outra questão, gente, em relação à nossa prova? Alguém quer se colocar agora? Se não, pode se colocar no particular. Bom, então, para essa aula de hoje, era um texto que, a princípio, teria sido trabalhado na primeira unidade, mas por como a gente, né, teve um começo um pouquinho posterior, né, então, mas como eu não queria deixar de trabalhar esse texto, ele vem fazer esse fechamento do que a gente viu na primeira unidade, porque eu não sei se vocês repararam, a questão de que a disciplina nossa, né, pelo plano de aula, ela é bem determinada. A primeira unidade ela é mais teórica no que diz respeito, né, às ciências, e na segunda unidade ela aborda, né, determinados conceitos que são bem caros, bem importantes para a ciência jurídica, né? Tanto que na nossa próxima aula a gente vai discutir questões como valores, moral e ética, tá? Que é uma discussão também que vocês, né, têm muito em outras disciplinas, por exemplo. A gente vai trazer essa perspectiva, né, da sociologia e da antropologia para a área de vocês. Um parêntese aqui, Andréa perguntou sim, se a pontuação dos trabalhos foi adicionada. Foi sim. A nota que vocês têm lá no portal é a nota somando a atividade e a nota da avaliação, tá? Então, gente, o texto que eu passei para vocês hoje, eu peço perdão, devia ter passado um pouquinho antes, né? Mas como vocês sabem, eu estava realmente acamada. Eu corrigi, né, a prova de vocês com uma pessoa lendo para mim, porque eu não conseguia nem olhar para o computador. A pessoa lia e eu ouvindo, lê de novo essa resposta, lê de novo, né? E aí eu ia pontuando por escrito, né? Para poder lançar, porque eu já estava muito, muito, muito debilitada na semana passada, né? Então, a questão de eu já devia ter passado o texto para vocês, mas como eu só vim dar uma melhoradinha mais de ontem de terça para quarta, né? Tanto é que nem segunda nem terça eu dei aula, né? Eu não consegui dar aula segunda e terça, só vi consegui dar aula ontem, mesmo assim também bem reduzida, né? Aí eu fazia o seguinte: o texto que eu socializei com vocês no e-mail e no WhatsApp, certo? É o que fala justamente da antropologia jurídica no âmbito brasileiro, porque o texto que a gente falou, o último texto antes, né, da nossa prova, era sobre antropologia jurídica como um todo, como essa ciência, né, como é que se tornou uma disciplina obrigatória nos cursos de direito mundo afora, né? E aí a gente esse texto, que é um artigo, ele vai trazer a antropologia jurídica, vai fazer um passeiozinho histórico, tá? Sobre a antropologia jurídica no Brasil, ok? Todo mundo conseguiu ter acesso ao texto, gente?
Professora, eu baixei o texto agora à noite e não tive a Não, eu oportunidade não quero, de não. ler. Não tô nem perguntando se vocês leram. Eu sei que seria impossível, claro, porque eu compartilhei o texto com vocês hoje. Eu só queria saber se está todo mundo com acesso com o texto. Estão aí com acesso ao texto? Sim, professora. Pronto, o Léo está dizendo que leu ele agora à tarde, ótimo. Certo? Então, se vocês estão com ele aí, eu vou fazer o seguinte. A atividade que vocês vão fazer, e aí vocês vão fazer essa atividade. Agora, nesse intervalo que a gente tem da nossa aula, eu vou estar aqui quietinha, esperando, vocês vão fazer a atuidade, depois vocês vão estar me entregando no e-mail da turma, tá? Porque eu não criei a atividade aqui no Teams, né? Para não tumultuar tanto. Então, faz no Word lá de vocês, ou no próprio corpo do e-mail, não tem problema, que você pode estar usando no celular, e muitas vezes no celular não tem Word, por exemplo, o editor de texto. Aí você pode botar a atividade no corpo do e-mail mesmo, quando você for responder, para enviar para mim, certo? O que eu quero que vocês façam desse texto, certo? Eu quero que vocês... Oi, Léo, diga. Você me chamou aqui e falou, professor, o que foi? Eu não... Cadê? Ah, claro, eu vou digitar o que seria atividade. Não se preocupe, eu falo aqui e coloco aqui no chat também, nem se aperreie, tá? É simples, é uma coisa bem simples que eu quero que vocês façam. Vocês vão elaborar para mim, em cima do texto, vocês vão elaborar 3 questões, certo? 3 questões, então você vai... Perguntas, agora eu queria que fossem perguntas, né, um pouquinho elaboradas, 3, certo? E aí vocês vão mandar essas perguntas para mim. Vocês vão se identificar lá no e-mail quem é e vai mandar para mim essa pergunta. 3, apenas 3 questões vocês vão elaborar do que está no texto, certo? E aí vocês vão ter, são 7h30, 7h30, certo? Vocês têm até às 8h40 para... Às 8h45, pronto, vou fechar 8h45 para estar me enviando, certo? As 3 perguntinhas lá no meu e-mail, tá? E aí eu vou acusando aqui na nossa reunião, né? Quais são, quem é que tá conseguindo me mandar. Tranquilo? Compreenderam o que é que eu pedi para vocês fazerem? Vou colocar aqui. Ok. Vou colocar aqui no chat. Pode ficar aqui na sala, só silencia o microfone e podem já começar a fazer a atividade de vocês. Eu vou estar aqui online o tempo todo. Se tiverem alguma dúvida sobre, por exemplo, alguma palavra, alguma expressão, alguma coisa que não tenha ficado muito claro, ou não tenha compreendido alguma passagem, podem me chamar. Eu vou estar com o microfone desligado, mas eu vou estar aqui online. Aí vocês me chamam, aí eu sano a dúvida de vocês, certo? Vou escrever aqui no chat qual é a atividade para quem porventura não possa estar ouvindo o que eu estou falando, tá? Só pergunta, gente. Lucas está me questionando aqui. É a pergunta e a resposta, não. Só a pergunta. Mas eu sugiro, claro, que vocês saibam responder, porque a gente vai ter um segundo momento com essa atividade, tá? Não, pode ser que não dê tempo de fazer hoje esse segundo momento, mas a gente faz na nossa próxima aula. Todo mundo lembra qual é o e-mail da nossa disciplina? Que é o que vocês estão me mandando nas atividades. O pessoal falando da chuva, a chuva chegou aqui e chegou valendo.
já se perguntou o que significa. Pode ser tanto no corpo do e-mail, quanto pode ser no Word. Fica à vontade, certo? O que for mais prático e mais rápido para vocês, tá? Quem foi que perguntou aqui o que significa cabedal? Cabedal é uma expressão... É cabedal ou cadebal? Eu não entendi. Jace, a tua pergunta, né? O que significa cadebal? É cadebal mesmo ou é cabedal? Isso, imaginei. Cabedal vem de cabide, né? Ou seja, qual é a ideia do cabide? O cabide é aquilo que sustenta várias coisas. Pensa um cabide como é o que você pendura. Então, algo cabedal é algo basilar, onde você vai colocando as outras teorias, certo? Então, fiquem à vontade para realizar a atividade e enviar aqui para mim no e-mail, certo? Isso, valeu, Maria, por ter colocado lá no grupo, né? O e-mail da turma. No caso da nossa disciplina, né? Também coloquei aqui no chat, gente, o e-mail da disciplina também, tá? Vou desligar aqui a minha câmera. E o meu que eu tô com a cara horrível, cara de doente. E tô aqui. Podem me chamar quando precisarem.
Professora, só tirando uma dúvida, é para mandar pelo e-mail da turma ou pelo e-mail, pode ser pelo e-mail pessoal? Não, vocês mandam pelo e-mail de vocês. É para mandar por e-mail da disciplina, certo? Mas vocês mandam do e-mail de vocês. Tá bom. Tá? Aí vocês se identificam direitinho, colocam o nome de vocês, certo? Ok, professora, obrigada. Nada. Oi, Matheus. Matheus e Daniel que entraram, acho que chegaram um pouquinho depois, né? Eu pedi para, a partir do texto de hoje, inicialmente a gente fez uma correção da geral da prova, né, da nossa prova, e depois eu pedi, a partir do texto que eu compartilhei hoje, que é sobre antropologia jurídica no Brasil, para vocês elaborarem 3 questões, certo? E me enviarem por e-mail até às 8h45. Vocês têm 1 hora ainda para fazer isso. 3 questões. Vocês me enviam para o e-mail, né? O e-mail da nossa disciplina, que está aí aqui no chat e também está lá no WhatsApp, certo?
Daniel, o texto tá tanto no e-mail da turma quanto no WhatsApp. Eu vou compartilhar novamente agora para ficar mais atual, para vocês olharem lá, tá certo? Acabei de compartilhar de novo no WhatsApp de vocês, certo? Se alguém ainda não tiver com o texto, por favor, me avisa que eu repasso. Por aqui, pelo e-mail, tá? Pronto, também tá por aqui, gente, o texto, se caso alguém ainda não tiver tido acesso a ele, tá? As questões, Daniel, você já enviou as questões, é isso? Deixa eu abrir aqui o e-mail para dar uma olhada.
Pronto, Daniel, confirma o recebimento. Já inclusive vi as suas questões, tá? Fico aguardando a do restante do pessoal. Podem ir avisando aqui e eu tô aqui também de olho no e-mail. Recebi de Léo e de Edgar também. Tem um e-mail aqui de Edgar. Não sei se é o nosso aluno, ou se a pessoa está enviando de alguém, mas recebi já esses dois. Também estou vendo aqui o e-mail do Arleson também, tá? Só que vocês estão sendo rápidos. Pensei que ia demorar um pouquinho mais. Já estou recebendo. Ah, é por isso, né, Alisson? Então foi tranquilo para você a elaboração das questões. Estava vendo aqui já algumas questões de vocês. Né? Tem questões muito boas, dá até para ter usado na prova, algumas das questões que vocês colocaram. Léo, pode ser. Eu não sei ainda, vai depender muito da posição que a gente vai tomar para a segunda unidade. A gente está vendo ainda em relação à direção, o que é que a gente vai fazer, né? Porque normalmente a segunda unidade em uma situação, como eu falei, né, não extraordinária, em uma situação normal, a segunda unidade ela só vale
a nota da nossa prova, né? Está se vendo a possibilidade de ter também uma atividade ou outra extra, tá certo? Também recebi aqui o texto de Maria Andrade. O texto não, perdão. A atividade, certo? Do e-mail. Edgar, tu mandou 2 vezes? Edgar mandou 2 vezes, só para garantir, né? Sim. Que eu ia receber com certeza. Abrindo aqui de Maria. Imperialismo, muitas vezes fazendo questões sobre o imperialismo, sobre a relação, né, de temas históricos com o estudo antropológico, antropologia jurídica, com a especialidade ótima.
Recebi também o de Jace e o do Ícaro também, tá, gente? Só confirmando os e-mails que eu estou recebendo. Tranquilo, Jace. Eu vou só continuar recebendo as questões, vou fazer só um fechamento no final e a gente encerra a aula. Fique tranquila, viu? Valeu, Dalmi. Já vi também as suas respostas, viu? Perdão, as suas perguntas, viu? Já está no e-mail. Sim, Cleitoni, acabei de ver o seu e-mail, o e-mail do Lucas e o da Jamile também está aqui. O meu chegou, professora.
Deixa eu atualizar aqui a página do e-mail. André Maria José, chegou sim. Atualizei aqui a página, tá aqui as questões de vocês. Obrigada. Ô, professora, Oi, querida. veja, para isso para esse irritação na sua garganta, a senhora toma chá de limão com alho. A senhora pega o limão, espreme, até antes de dormir mesmo. A senhora pode pegar o limão, o alho, põe a água para ferver ou fria mesmo, mas é bom ele quentinho na hora que a senhora for dormir. A senhora põe o limão, pisa o alho bem machucadinho, coloca, se tiver canela e gengibre, coloca. A gengibre e a canela, se a senhora, você não tiver a pressão alta. Porque geralmente Certo. dizem que a canela e a gengibre, quando a pessoa tem pressão alta, não é bom tomar. Mas se você não tiver, você pode tomar. Com gengibre, canela, limão e alho. Eu tomei uns 2 dias na semana, acho que foi na sexta e no sábado, eu tomei esse chá horrível, mas tomei, né? E aí, foi sábado, exatamente, sexta e sábado. E aí é bom porque agora, nesse momento, eu tô sem sentir gosto nenhum, né? Porque um dos sintomas da Covid é a perda do paladar e do olfato, né? Então eu tô sem sentir cheiro nenhum e sem sentir gosto nenhum já desde sábado. Então é bom porque eu vou tomar o chá no banho. A senhora vai melhorar. Eu tomo todo dia, eu, meu esposo, dou para minha filha. Ou senão, se a senhora pegar a cebola roxa, aí pega uma cebola roxa, uma cabeça e meia de alho, põe tudo no liquidificador e tritura, deixa triturar mesmo, de uma papinha. Fica como um lambedorzinho, a senhora vai tomando. É um gosto meio forte, mas é ótimo. Ai, né? Tem que tomar esses trecos para poder melhorar. É Também nunca tomei tanto suco na minha vida. Não vá para o hospital, não. Não, vou não. Eu Faça respondi isso que eu estou dizendo agora. Eu respondi os atendimentos em casa, né, do governo do estado e do meu plano de saúde, e falaram que eu só fosse realmente em último caso. E eu espero que não chegue a esse ponto. Não, mas não vai não. Faça isso que eu estou dizendo à senhora. A senhora está boa. Pode ter fé. Eu coloquei a senhora em oração hoje, que a gente reza o texto toda noite aqui. Antes de começar, obrigada. reza o texto. Aí coloquei na sua intenção a Nossa Senhora. Mas pode fazer isso. A senhora tomar um chá de limão com alho, canela e gengibre. Na hora de dormir, pode fazer um leite morno com açúcar queimado, como se fosse fazer um pudim. Doura o açúcar e depois joga o leite dentro do açúcar. Ele fica aquele caramelado bem moreninho. A senhora pode tomar antes de dormir. Porque a senhora fica boa. Valeu pelas dicas. Tá bom. Então recebeu minha questão, não foi? Recebi. Maria José. Tá aqui, Maria José, Kátia, André, Lucas, Cleiton, os últimos que eu tenho que me enviaram. Oi, professora, eu sou a Kátia. Oi, Kátia. Tudo bem, professora? É um prazer estar falando com a senhora. Obrigada. Desejo melhoras para a senhora, viu? Se Deus quiser, tudo vai passar. Obrigada. Agradeço. Viu? Olha, eu formulei dentro é porque é pouco tempo para ler e o assunto ele é bem interessante, que dá para a gente estar buscando mais coisas depois, paralelo, né? Ótimo. Era isso mais ou menos que eu queria, né? Como não ia dar para a gente fazer a discussão a contento como eu queria nesse momento, porque quando eu falo muito eu canso por conta da respiração, aí eu falei, não, o jeito da turma estar entrando em contato com o conteúdo é fazendo uma atividade como essa. Estou vendo aqui suas questões, ótimo. Tá bom, professora, obrigada, viu? Nada. A próxima aula agora é só de hoje a 8, né? De hoje a 8. A gente vai estar discutindo a questão de moral, ética e valores. Certo. Eu vou já deixar com vocês Na verdade, eu já passei para vocês o texto, que é um livro que discute aquele livro que é Antropologia Jurídica. Eu já passei para vocês esse livro. Aí vocês vão pegar só o capítulo que está discutindo ética e moral. É que, na verdade, eu comecei mesmo a assistir às aulas a partir dessa semana, né? Ah, certo, Kátia. Então, eu não fiz nem a prova, inclusive. Nem... Você vai fazer a segunda chamada, foi o que o Anderson falou. Tem o seu caso e algumas outras pessoas.
Você vai fazer no E final. também, se a senhora quiser adiantar algum trabalho para eu estar fazendo paralelo a isso, mandando para vocês, que eu Tá não tranquilo, fiz, tá bom? tranquilo, tá certo. Tá bom, então. Obrigada. Nada. Boa noite, professora. Até quinta. Boa noite, boa noite. Boa noite, professora. Fica com Deus. Daniel, também recebi tua questão, tá? Tuas questões no meu e-mail, tá? Gente, tá Professora, chegando. Oi, querido. Oi, diga, Yasmin. rapidinho. A senhora podia dizer o que é que significa o termo aculturação jurídica? Como? Aculturação jurídica. O que seria aculturação? No caso, Seria sem cultura. Ou a gente pode pensar numa cultura suprimindo a outra, envolvendo a outra. Que foi o que eu até expliquei para vocês. Aqui quando a gente teve a chegada dos europeus aqui no continente americano, seja os espanhóis ou os portugueses, o que eles fizeram com a cultura dos povos que aqui existiam, né? Você pega ali na região da América Central, onde você tinha os maias, os astecas, deixaram de existir completamente. E tem pouquíssima herança da cultura desse povo nativo, né? Tem a questão da cultura que foi absorvida, foi a questão de aculturação, foi um imposto, né? Então, a aculturação jurídica é justamente isso, é um modelo cultural de uma cultura jurídica de um determinado país ou de uma determinada cultura, né, sendo imposta sobre outras. entendi. Viu? Daniel, sim, Daniel, teu e-mail chegou sim, tuas questões chegaram, tá? Tá, já falta só mais 10 minutinhos, aí eu faço o fechamento com vocês, tá? Quem não enviou ainda, dá. Gente, eu acho que assim, o pessoal já está saindo aqui da disciplina, da nossa aula, então a gente já vou fazendo o fechamento com vocês, certo? A gente vai retomar esse texto no iniciozinho da nossa próxima aula, na semana que vem. Eu vou aproveitar algumas das questões de vocês, certo? Para a gente fazer uma atividade também, dar continuidade a essa atividade, certo?
E tem a discussão da semana que vem, que é semana de oficinas, né? Vai ser repassado para vocês também, vão ter atividades, né, dentro das nossas aulas também, certo? Então, assim, espero que vocês tenham, né, quando eu fui separar esse texto para vocês, né, eu espero que eu percebi que ele era didático, claro, tinha umas palavras mais rebuscadas, mas isso aí, a culpa não é minha, a culpa é da área de vocês. O pessoal de direito adora escrever difícil, escrever bonito, né? Vocês têm até uma disciplina, né, português jurídico, né? Então, assim, mas eu acredito que o texto ele era bem didático, tá? Deu para vocês compreenderem, tá? Um pouquinho mais sobre, né, essa relação da antropologia, né, ao longo da história e por que a antropologia jurídica, no caso, né, aqui no Brasil. Tá ok? Ok, Se vai professor. precisar. Professora, ok. Beleza. Dalmi perguntou se a gente vai precisar responder na próxima aula. Eu vou selecionar algumas perguntas que vocês fizeram para mim, que vocês mandaram. Né? Vou selecionar, nem vou dizer de quem é a pergunta, assim. E aí vai valer para todo mundo responder, certo? Então é importante vocês terem, porque muita gente teve perguntas que de formas diferentes, mas queriam dizer a mesma coisa. Algumas perguntas foram recorrentes, né? Então é bom porque vocês estavam indo para o mesmo caminho, tá? Sim, Armin, claro que dá tempo de enviar, pode mandar. Só tô fazendo esse fechamento que o pessoal tá saindo aqui da aula. Tá. Aí o pessoal tá saindo aqui da aula, eu quero deixar esse fechamento, mas você pode enviar sim, assim como os demais que ainda não enviaram, fiquem à vontade para enviar. Tanto é que eu passei lá no grupo do WhatsApp também para quem não tá presente aqui, né? A Thaís falou comigo, teve outra pessoa também que falou comigo, né, que não ia poder porque está acamado também, então nem se preocupem, dá tempo de enviar ainda assim, tá? Mas eu queria que a gente fizesse durante a aula, né, para poder também eu poder ajudar vocês no que poderia surgir de dúvidas, tá bom? Então eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpas se a aula não foi a contento, como a gente costuma fazer nossas aulas, com nossos debates, nossas discussões, mas é porque eu estou cansando muito. Mas como eu também não Nossa, queria, professora. eu não Um queria. exercíciozinho também é bom. É o quê? Um exercíciozinho também é bom, é válido. Pronto, tá bom. Espero que tenha ajudado vocês também, que tenha contribuído. Então, agradeço, certo, gente? A gente vai finalizando aqui, vou finalizar aqui a gravação. Quem não enviou ainda pode enviar as questões. E semana que vem a gente continua, se encontra. Se tudo der certo, espero eu estar, se não 100%, pelo menos perto disso, tá? Uma boa noite para todos vocês. E obrigada pelo carinho, pelos desejos de melhoras, viu, gente? Obrigada mesmo.